Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 29 de julho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Fiscais de terminais urbanos passam por capacitação com a Polícia Militar. Blumenau lança censo da gastronomia e abre inscrições para o Festival Gastronômico da Nova Rússia. Cão Minhada rende 1,5 toneladas de ração para entidades de proteção animal. Oktoberfest abre inscrições para jogos germânicos dos clubes de caça e tiro. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A forte tempestade com chuva intensa, ventos e granizo que atingiu Blumenau na tarde de ontem provocou queda de árvores, destelhamentos, danos em imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica. A região da Fortaleza foi a mais afetada. Hoje, no início da manhã, centenas de consumidores da cidade ainda estavam sem luz, enquanto equipes da Celesc seguiam trabalhando para normalizar o serviço. A previsão do Alerta Blue indica que o tempo poderá ter oscilação entre sol e chuva nos próximos dias. Amanhã e sexta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a circulação de umidade mantém a possibilidade de chuva fraca e isolada nos extremos do dia. O mesmo deve acontecer no final de semana, entre sábado e domingo. Uma criança de 3 anos foi encontrada brincando com munições dentro de uma creche em Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Civil, o próprio menino contou que pegou o material no carro do pai. Durante as buscas na casa da família, foram localizadas armas, mas os policiais não foram localizadas armas, mas os policiais encontraram objetos que podem estar ligados ao tráfico de drogas. 2 inquéritos foram abertos para investigar a origem das munições e a suspeita de crime. Motoristas que passam pela rua Pomerode, no bairro Salto do Norte, em Blumenau, precisam ficar atentos. O SAMAI inicia amanhã uma nova etapa da instalação da adutora que vai abastecer a futura ETA 5. E o trânsito terá mudanças no trecho entre a rua Ari Santerre e a rotatória da Marechal Rondon. A área será sinalizada e terá apoio de agentes de trânsito. A tubulação, com 600 milímetros de diâmetro, vai levar água tratada para 7 bairros da região norte de Blumenau, reforçando o abastecimento quando a nova estação entrar em operação. A Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau promove amanhã um treinamento para os fiscais que atuam nos terminais de ônibus da cidade. A capacitação será realizada em parceria com a Polícia Militar e reúne fiscais da SMTT e da Blumob. Durante o encontro, os profissionais vão receber orientações sobre segurança, atendimento ao público, mediação de conflitos e procedimentos para agir em situações de risco. A iniciativa busca reforçar a preparação das equipes para o dia a dia nos terminais e oferecer mais segurança, tanto aos usuários do transporte coletivo quanto aos servidores. Já falamos sobre planejar, já falamos sobre preparar a terra.
Hoje vamos falar sobre lançar a boa semente. Se você é CLT ou empresário, normalmente no fim do ano a renda aumenta um pouco, não é verdade? É um tempo favorável. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Como você vai usar essa boa semente? Lembre-se, dinheiro nas mãos é uma boa semente. Você decide se planta ou se desperdiça. Então, pegue o que você escreveu lá no meu primeiro quadro, que a gente começou a falar sobre planejamento, relembre suas metas e dê o primeiro passo. Agora, no início do mês. Porque se você não pensar com clareza, essa semente pode ser jogada fora. E quem não direciona a semente perde a colheita. O resultado? Falta de frutos e arrependimento. Bom, na próxima quarta-feira falaremos sobre crer sem duvidar. Me siga então para saber mais também no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou pelo WhatsApp 988638873. Eu vou adorar saber como que tá aí a sua jornada. Divide lá comigo, tá bom? Vou aguardar a sua mensagem. Beleza? Tá. Posso ir? Já falamos sobre planejamento, sobre preparar a terra, sobre lançar a boa semente e hoje vamos falar sobre crer sem duvidar. Quantas vezes você desejou algo, mas o medo ou o sentimento de incapacidade te paralisou? Hoje, volte ao que você escreveu lá no seu planejamento, naquele cartaz grande. Reconheça o primeiro passo. Veja o quanto você já evoluiu. Agora, visualize, declare, decida acreditar, porque a sua mente te leva antes do que o seu corpo propriamente vai chegar. Primeiro, a gente mentaliza na mente, depois a gente tem a atitude. E a Bíblia, ela diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a tarefa hoje é simples, mas profunda. Crer sem duvidar. Afinal, quem duvida, trava. Quem crê, avança. E eu quero muito que você avance, que você realize tudo que você escreveu, tá bom? Então, me siga lá no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou me manda lá uma mensagenzinha dividindo comigo como que tá esse processo aí, através do meu WhatsApp, 479-8863-8873. Vou esperar a tua mensagem, hein? Janarizio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A solidariedade da comunidade fez a diferença em Blumenau. A prefeitura entregou 1,5 toneladas de ração arrecadada durante a caminhada para o CEPREAD, que vai repassar os alimentos à APRABLU, a Associação Guerreiro Caramelo e outras 7 protetoras independentes. Além disso, o café beneficente realizado durante o evento arrecadou R$5.000, valor que também foi transformado em ração para ajudar no cuidado dos animais acolhidos. Blumenau está com 2 ações voltadas ao fortalecimento da gastronomia e turismo. A Secretaria de Turismo abriu o Censo de Alimentos e Bebidas, que vai mapear restaurantes e outros estabelecimentos do setor.
Os empresários têm até o dia 13 de novembro para preencher o formulário online, ajudando a criar um banco de dados para orientar políticas públicas e ações de divulgação. Também seguem abertas até 3 de agosto as inscrições para o primeiro Festival Gastronômico da Nova Rússia. O evento será realizado de 13 a 30 de agosto e vai reunir restaurantes, cafés, vinícola e outros empreendimentos da região, com pratos especiais de inverno para valorizar a gastronomia local e incentivar o turismo rural. Os clubes de caça e tiro de Blumenau já podem garantir presença nos Jogos Germânicos da Oktoberfest. As inscrições seguem abertas até 31 de agosto e devem ser feitas pela internet. A competição será realizada de quinta a domingo no novo espaço Schützenplatz, com disputas em 18 modalidades para adultos e crianças, como tiro esportivo, bocha, bolão, canastra, truco, cabo de guerra e chope-metro. Neste primeiro momento, os clubes precisam informar apenas em quais provas pretendem participar. A lista dos atletas será enviada em uma etapa posterior. A Biblioteca Fritz Miller comemora 74 anos nesta quinta-feira, com festa aberta ao público. A programação começa às 9 horas da manhã, com a apresentação da banda municipal, declamação de poesias, homenagens e o tradicional corte do bolo. No mesmo dia, a Biblioteca Ambulante também celebra 49 anos de atividade, levando livros às escolas de Blumenau. Hoje, a biblioteca conta com um acervo de cerca de 55 mil obras e mantém projetos de incentivo à leitura para públicos de todas as idades. A seguir, vamos falar sobre o crescimento acelerado de consumo, que levanta alerta para o risco de energia elétrica mais cara e necessidade de novos investimentos. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.
Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o engenheiro especialista em energia, Luiz Schuster. Nós vamos falar sobre o crescimento acelerado do consumo de energia e o que isso pode causar no futuro. Obrigado, Luiz, pela participação. Um prazer estar com vocês. Boa noite a todos, aos telespectadores. Bom, o que quando a gente fala em crescimento acelerado do consumo de energia, Luiz, do que exatamente nós estamos falando? Bom, nós estamos falando, Jorge, da matriz energética nacional e de quanto os nossos hábitos eles impactam a necessidade de energia que se precisa. Então, veja bem, nós viemos de um momento de muita inovação. Então, os carros elétricos são parte disso, de pressionar a demanda, a necessidade de energia. Tudo fica cada vez mais interconectado. Então, isso acaba fazendo com que o país como um todo necessite mais carga. As novas fontes de geração de energia, elas dão conta de atender essa demanda? Embora nós tenhamos crescimento nas fontes renováveis de geração no país como um todo, no geral, a demanda é muito pressionada. Então, como eu mencionei há pouco, a eletrificação dos carros no país é um ponto. Outra questão são os data centers. Então, a gente vê cada vez mais as tecnologias de inteligência artificial necessitando de consumo de energia cada vez maior. Nós temos uma geração robusta dentro do país, uma matriz renovável, uma matriz que é sustentável também, em crescimento, mas existe um choque, principalmente quando essas matrizes têm um maior ponto de geração para quando eu tenho necessidade. Então, a dor do mercado não é nem só se falta ou não energia, mas é o momento que eu tenho demanda e o momento que eu tenho consumo. Isso precisa estar casado, né? E hoje não está, né? Há um certo desequilíbrio nesse ponto, né? Exatamente. Então, o desequilíbrio é que nós temos no horário do almoço, próximo do meio-dia, o maior pico de geração, por exemplo, da fonte solar. E nós temos, nesse momento, uma queda geral de consumo, porque se eu tenho uma geração mais alta, eu pressiono a necessidade de energia para baixo. E, ao contrário disso, entre as 5 horas da tarde e as 10 horas da noite, eu tenho um maior consumo, um maior pico de consumo no país. Que é o quê? Todo mundo chega em casa para tomar banho, fazer jantar, a família está em casa, quem tem seu carro elétrico e carrega em casa, vai carregar o carro na tomada de casa. E isso faz com que aconteça um fenômeno chamado curva do pato, porque o gráfico ele se assimila realmente a um pato. Então, qual que é a questão? Eu baixo o consumo no meio-dia e esse consumo é abrupto à noite. Então, o desafio da matriz nacional é o gerenciamento dessa energia. E justamente à noite, quando não estamos produzindo energia solar, né? Exatamente. Então, a energia solar ela chega para dar essa folga no pico do meio-dia, mas acaba que me falta à noite. E aí vem um questionamento, né? Você produz energia solar durante o dia, mas não pode utilizar essa produção quando você mais precisa, que é à noite. A gente vai falar de armazenamento de energia. Isso é possível? É possível, Jorge. É uma ótima pergunta. Hoje o armazenamento de energia ele é bem difundido em território nacional. Nós estamos numa fase de colocação ainda, de inserção, mas ele já está bem difundido. Em que sentido? Nós instalamos há 2 anos atrás o primeiro armazenamento de energia de nível técnico alto no estado de Santa Catarina, um equipamento que vem de Israel, de alta tecnologia. Naquela época, para dar uma ideia de balizador, os investimentos eram na casa de 80 a 100 mil reais por residência. Hoje a gente parte de 15, 20 mil reais por residência. Então nós estamos numa curva de estabilidade de preço, isso é o mais importante, que faz com que isso se difunda melhor dentro das residências e da indústria. Então hoje o mercado, eu estimo que o mercado de Santa Catarina já tenha pelo menos umas 5 a 6 mil unidades com geração de energia e armazenamento integrado. Que tipo de equipamento é esse que gera a possibilidade desse armazenamento da energia? Ótima pergunta. É uma bateria de lítio, então não é como uma bateria comum de, por exemplo, carro ou uma bateria estacionária. É uma bateria de lítio que armazena energia por longos períodos e tem garantia longa também. Então ela é feita para nós chamamos de um ciclo profundo de carga e ciclo profundo de descarga. E ela é moldada para o ambiente residencial. Então ela é diferente de uma bateria veicular que é moldada para o uso, para a tração de um carro. Então
Então ela é moldada para um ambiente residencial e automaticamente, quando a energia da concessionária cessa, essa bateria ela entra automaticamente. O que ela vai resolver para o cliente? Ela vai trazer mais conforto para o dia a dia do cliente, ela vai trazer mais segurança, porque ela vai estar energizando, por exemplo, o sistema de câmeras e alarme. Aquele dia de chuva, que geralmente acaba a energia, você tem que botar o portão eletrônico no manual. Então, acabou isso, você não tem que sair com o guarda-chuva e botar o portão no manual, tem um sistema de backup integrado. Então, esse é o sentido. E várias outras aplicações relacionadas a retorno, agora com as novas tarifas de instalação de energia solar, por exemplo, que a bateria chega como empilhador de receita. Luiz, a gente fala de um equipamento aqui, eu vou dar um exemplo, né, para a gente fazer um comparativo, talvez muito comum, que é o no-break do computador. Perfeito. Se assemelha mais ou menos assim? Ótimo exemplo. É um no-break. Uma casa que teria uma bateria como um computador com no-break. Perfeito exemplo, perfeito. Mais claro impossível. E a questão é o quê? É um no-break que ao invés de atender só o seu computador, vai atender a casa toda. Então, se eu colocar, por exemplo, a casa toda, depender do banco dimensionado, banco de baterias dimensionado, eu tenho uma determinada autonomia. E isso pode ser calculado a depender da demanda do cliente, mas sim, eu deixo a casa inteira ligada. Uma coisa que eu gostaria de saber, né? Eu coloco lá uma bateria para garantir energia na minha residência mesmo quando cai a energia da Celesc, por exemplo. Mas eu preciso ter uma geração própria de energia para sustentar essa bateria, para mantê-la carregada? Ou eu posso fazer toda a instalação desse equipamento pensando única e exclusivamente em deixá-la carregada com a própria energia da Celesc para o dia que faltar eu não sentir? Pode fazer as duas operações, Jorge. Então, é inteligente você colocar a bateria com ou sem painéis fotovoltaicos. Mas se o cliente já tiver os painéis fotovoltaicos ou se ele quiser colocar em conjunto com a bateria, é inteligente. Por quê? Numa eventual falta de energia, durante o dia, o painel solar ele vai recarregando a bateria. Então, a necessidade de energia que você busca da bateria é menor, tende a aumentar a autonomia do equipamento. Isso é inteligente, principalmente agora, onde nós temos Defesa Civil, vários órgãos relacionados ao meio ambiente, falando do fenômeno que a gente tem no segundo semestre, o El Niño. Então, é uma preparação inteligente para que a pessoa não fique sem energia por muito tempo. Você falou em residências, né? Muitas residências estão adotando esse novo equipamento que começou com preço lá em cima, preço já vem caindo. Sim. Hoje, em média, para você ter uma bateria em casa e não ficar refém da queda de energia elétrica, quanto mais ou menos seria o investimento? Entre 15 a 20 mil reais para um produto de alta qualidade. Então, veja bem, é um produto que você não tem que de 2 em 2 anos ficar trocando ou algo do tipo, do gênero. Você tem um produto com 10 anos de garantia e que tem a geração de energia na palma da mão. Você tem um aplicativo no celular, consegue acompanhar quando cai a energia, se cai, por quanto tempo, quando recarrega. Então é algo realmente profissional. E na média essas baterias duram quanto tempo? Pela estimativa do fabricante, 16 a 20 anos. Descarregando e carregando a bateria todo dia. Como isso geralmente não acontece, nós estimamos uma vida útil mais longa. Mas nós, como conceito de segurança, a gente sempre vai trabalhar com a estimativa do fabricante, que é 6 mil ciclos. Então, 6 mil dividido por 365 dias, vai lá, 16 anos. E por quantas horas ela, por exemplo, poderia gerar energia para uma residência? Em média, os cálculos que a gente faz, 4 horas. A depender da residência e do porte da bateria, a gente já chegou em casos de 12, 20 horas. Tem cliente que quer uma folga maior. Se coloca a geração, aumenta também essa autonomia. Então depende muito de caso a caso. É importante porque pelo menos umas 4 horas. Eu consigo ter o conforto de ter a minha geladeira funcionando, internet, num caso de emergência, portão eletrônico, câmera, circuitos. Eu posso separar também só os circuitos que são extremamente necessários para a operação. Eu não preciso deixar a casa toda. Eu aumento a autonomia. Luiz, mas eu quero a casa toda porque, por exemplo, se acabar a energia no verão, eu não quero que o ar-condicionado do meu quarto desligue. Então eu quero manter o conforto da minha família. Muito bem, também pode ser dimensionado dessa maneira. E na área comercial, né, há uma tendência de uma busca maior por esse tipo de armazenamento de energia? Ah, sim. Jorge, a gente costuma dizer que o mercado ele cria uma dor e um remédio ao mesmo tempo. Então, veja bem, a nossa fatura de energia está em via de consulta pública para mudança. Então, há uma tendência de que o consumidor residencial e comercial, a depender do porte,
ele comece a pagar um pouco mais caro a energia das 5 da tarde às 10 da noite. Se isso acontecer, chegar em casa para tomar banho e fazer jantar vai custar mais caro, carregar um carro elétrico, enfim. Então a bateria ela vai funcionar para um sistema comercial ou até para a indústria como um equipamento que vai carregar na energia barata e descarregar na energia cara, fazendo o cliente ganhar essa diferença. Nós chamamos isso de arbitragem de energia. Uma linguagem um pouco mais técnica, mas fazendo esse processo, a bateria se paga. Então ela não é só um item de conforto, ela é um item que também traz rentabilidade para o comércio, para a indústria. Vamos ver, por exemplo, um cenário prático, uma padaria. Qual que é o pico de movimento da padaria? Eu saio à noite, eu quero comprar pão fresco e ir para casa. Então se a padaria falta energia às 6 horas da tarde, é um problema gigantesco. Se a padaria está assando pão naquele horário também, a energia está mais cara. Então é inteligente que eles tenham uma bateria para poder consumir a energia da bateria nesse horário. Luiz, como é que você imagina as questões de energia elétrica, armazenamento, geração de energia? Como deve ser tudo isso daqui a 10 anos? O nosso cenário é um cenário de muita inovação, Jorge. Por que muita inovação? Se nós formos avaliar, o mercado de fotovoltaico ele começou em 2014 no Brasil, regulamentado, e nós temos em 2022 o marco da AGD, que foi um momento onde se criou uma lei para projetos antigos, enfim. Nós costumamos falar que a cada ano você dobra, então é exponencial. E a questão do exponencial é o quê? Tudo é muito rápido. Então eu vejo que nos próximos 10 anos nós vamos ter cada vez mais as casas autônomas, então com o seu próprio grid, a sua própria rede de energia, tudo interconectado e trabalhando em conjunto. Então não é mais só a geração de energia e injetar na rede, não é mais só o carregamento de carro elétrico, não é só mais o armazenamento. É os três em conjunto. Como que eu trabalho isso de forma inteligente para o cliente? Esse é o desafio do setor. Luiz, para quem está nos acompanhando, quer mais informações, como é que pode fazer? Muito bom. O telespectador que nos acompanha, quiser saber mais, é só buscar por Solar Pro Engenharia, Pomerode, nas redes sociais ou na internet. Nossa equipe vai estar à disposição para atender. Obrigado pela tua participação. Um prazer. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.